Plano anual de leitura da Bíblia Sagrada, 7º dia, Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto. E sim, que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos destes lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento,
Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou de residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Giolafá e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Resuma, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis 23. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão na presença de sua morta e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, a todos os que entraram pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. E assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da sua cidade.
Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. No nosso plano de leitura hoje, neste 7º dia, também tem a leitura do 2º Salmo. Vamos a ele agora. Salmos 2. Por que se enfurecem os gentios? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.